Muito bem, vamos lá. Glória a Deus. Ano da experiência. Se prepare. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, eu vou ler o versículo 7, depois eu vou ler do versículo 18 ao 22. Eu vou ler o verso 7 e depois eu leio do verso 18 ao verso 22. Tá bom? Só para não ficar extensa a leitura. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 18: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Até aí. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, que essa igreja desde cedo esteve aqui, com as portas abertas, e alguém orando, e alguém buscando a tua face, e assim essa igreja tem procurado fazer, para que o Senhor se mova, para que tenhamos novas experiências com o Senhor. Te louvamos pela manhã que tivemos na tua casa, pela ceia do Senhor, e te louvamos por estarmos novamente aqui, podendo oferecer ao Senhor esse culto, e também podendo parar para ouvir a tua voz. E eu creio que através da tua palavra o Senhor há de nos promover experiências novas, experiências extraordinárias. Então nós abrimos o nosso coração diante da Bíblia, do texto sagrado, diante do Senhor, e te pedimos: fala conosco essa noite, que cada pessoa aqui possa ouvir a tua voz, possa sair daqui dizendo: eu ouvi a voz de Deus, eu tive uma experiência com o Senhor essa noite, e assim o teu nome nisso seja também glorificado. É a oração que fazemos no nome de Jesus, amém. Tem um crente aí para falar um amém de verdade, irmão? Graças a Deus, muito bem. Queridos, presta atenção, a primeira experiência a gente nunca esquece. E quando eu falo isso, cada um pensa numa coisa, né? Tem gente que vai pensar no primeiro beijo, ou primeiro outras coisas, né? Eu estava hoje meditando esse texto, me lembrando a primeira vez que eu andei de bicicleta. E olha que tem tempo, eu devia ter uns 8 anos de idade, eu já estou com 58, então há 50 anos atrás, mais ou menos, meu pai chegou em casa. A gente morava numa rua que não era calçada, era aquela terra batida, e meu pai chega em casa com uma monareta roxinha. Nem sabe o que é uma monareta, né? Imaginar uma bicicleta roxa, era linda a bicicleta, uma monareta roxa. Meu pai chega em casa com a monaretinha roxa, novinha, e ele faz o desafio: quem for até a casa da dona Irene e voltar, a bicicleta é dele. Eu falei: é minha. Nunca tinha andado de bicicleta, mas metido pra caramba, queria tudo, sou eu. Irmãos, eu montei na bicicleta e fui. Quando cheguei em frente à casa da dona Irene, que eu fui fazer a volta, eu caí, me ralei todo, montei na bicicleta e voltei, que era descidinha. Aí voltei, né, e cheguei em frente lá de casa, é minha.
Aí eu tive a surpresa que não era minha, a bicicleta era do meu irmão, já tinha sido comprada para ele, eu era o segundo, eu só ia ganhar a minha muito tempo depois, mas eu nunca na minha vida, já se passaram 50 anos ou mais, e eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu montei numa bicicleta, que eu andei de bicicleta e que eu caí de bicicleta. Então a gente nunca esquece, a primeira vez a gente nunca esquece. Então você deve ter lembranças de a primeira vez em algo na sua vida, né? E é com certeza a experiência que nos marca. E eu li um texto para você que fala da primeira experiência que um ser humano teve com Deus. É o que o texto narra para nós. A primeira experiência que um ser humano teve com Deus. Não foi uma experiência qualquer. Foi única. O texto narra a criação de todas as coisas. Deus havia criado a terra e tudo o que nela existe. E o texto fala da criação dos animais. Deus não criou um boi e uma vaca. Deus não criou um peixinho, uma peixinha, um cachorrinho, uma cadelinha. Não, Deus criou manadas, enxames. Mas quando Deus vai fazer o ser humano, Ele faz um. Não tinha cópia, era único. E Ele não faz de qualquer forma. Ele forma do pó da terra e Ele sopra no homem o fôlego de vida. E o homem é gerado, e a sua primeira experiência é ver a face do Criador. Deus poderia ter soprado em qualquer parte do corpo. Deus poderia ter soprado no pé do homem e o homem ia reviver. Deus poderia ter soprado a barriga do homem e o homem ia levantar. Deus poderia ter soprado o coração do homem e o homem ia levantar. Mas a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem. Quando o homem abre os olhos, a primeira coisa que ele vê é o Criador. Eu creio, eu creio que Adão viu a face de Jesus. Foi a primeira visão, quando ele abriu os olhos. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus nada do que foi feito se fez. Se foi Jesus que fez, foi Jesus que soprou, Adão viu quando ele soprou. E o texto da criação narra o poder que tem uma experiência com Deus. Nós vamos ouvir um pouco sobre essa questão do poder da experiência, eu acredito que algumas vezes, até a gente entender a importância de a gente buscar experiências novas com o Senhor. E nós vamos partir da primeira experiência que um ser humano tem com o seu Criador. E presta atenção para você entender a importância de uma experiência com Deus. Qual o poder dessa experiência? Primeiro, a experiência com Deus, ela tem o poder de promover a vida. A experiência com Deus tem o poder de promover a vida. O texto diz que era um boneco de barro, ele fez do pó da terra, não tinha vida. Quando ele sopra nas narinas do homem, o texto diz que ele se torna uma alma vivente, ele acorda. Um boneco de barro agora respira, pensa, sente, e passa a ter os atributos do Criador, a ter vontade, coisas que os demais seres criados não tinham. Todos os demais seres criados vivem por instinto, mas aquele que teve uma experiência com Deus, não vive por instinto, ele tem a vida do próprio Deus nele. Sempre será assim.
O que diferencia os seres humanos é a sua experiência com Deus. O que diferencia um ser humano vivo para um ser humano que simplesmente existe é a sua experiência com Deus. Enquanto o ser humano não tem uma experiência com Deus, ele ainda não sabe o que é a vida verdadeira. Porque só uma experiência com Deus é capaz de promover uma vida verdadeira. A vida que o próprio Jesus nos assegurou e nos garantiu. Quando ele disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O que vai promover essa vida? O que vai promover essa vida abundante? Uma experiência com Deus. Não é religião. Talvez esse ano a gente consiga assim entender melhor essa diferença entre ser um frequentador de igreja, entre ser uma pessoa que é acostumada com hábitos religiosos e uma pessoa de fato que nasceu de novo. Porque o que diferencia é a experiência. Não é a experiência de vir a uma igreja, mas a experiência de ter um encontro com Jesus, a experiência de olhar a face do Criador, a experiência de receber o sopro de Deus dentro dele. Entenda que essa é a diferença. O poder de uma experiência é o poder de ressuscitar alguém dos mortos, da morte física, da morte eterna, da morte espiritual, da morte emocional. Toda vida que as pessoas estão procurando em tantos lugares, essa vida só existe em Jesus. As declarações de Jesus, elas são muito contundentes. Quando ele vai falar dele mesmo, quando ele vai testemunhar dele mesmo, ele nunca testemunha trazendo dúvidas ou trazendo opções. Ele sempre vai testemunhar dele de uma maneira categórica e radical. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem não me conhece anda em trevas. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida em alguém que ainda não teve um encontro e uma experiência com Jesus. Esse é o poder da experiência com Deus, o poder de gerar vida. Presta atenção, porque às vezes você está aqui e talvez já tenha procurado resposta em tantos lugares, inclusive na religião. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que a resposta não está na religião. A resposta está em Jesus, está no Criador, está no Senhor. Esse é o poder de uma experiência. Segundo, além da experiência ter o poder de promover a vida, a experiência também tem o poder de compartilhar a vida. Quando Deus me deu esse decreto desse ano, eu fiquei remoendo isso durante alguns meses, porque parecia que era um decreto muito pessoal e podia soar como algo egoísta, onde o que importa é eu ter as minhas experiências e o resto que é resto que se exploda ou coisa parecida. Mas durante o tempo que que vinha amadurecendo o decreto e orando pelo decreto, Deus trouxe algo ao meu coração, que não era apenas um desafio de nós termos experiência, mas a partir da experiência que eu tiver, eu ser responsável em promover a mesma experiência na vida dos outros. Porque eu não posso dar o que eu não tenho, mas eu sou desafiado, talvez até obrigado a dar o que eu tenho. Porque a Bíblia me ensina que a melhor coisa é dar do que receber. E a Bíblia me ensina: de graça recebestes, de graça dai. Por isso que é uma obrigação do salvo, é uma obrigação daquele que conheceu Jesus, é uma obrigação daqueles que tiveram uma experiência com Jesus, serem canais para promover a mesma experiência na vida daqueles que ainda não têm.
Agora olha para o texto. Deus não fez uma vaca e saiu tirando costela para fazer outras vacas. Deus não fez uma égua, um cavalo e saiu tirando. Não. Deus fez um monte. Mas quando Deus faz o homem, Deus faz um só. E quando Ele vai fazer o segundo ser humano, Ele não forma do pó da terra. Ele tira uma parte desse ser que Ele fez para formar o segundo. Porque alguém que já tinha recebido o sopro de Deus tinha capacidade de gerar outra vida. Quem recebeu o fôlego de Deus tem a capacidade de gerar vida em quem ainda não tem. Esse é o desafio de uma experiência. É que eu não posso ser egoísta, guardar para mim, achar que é só para mim, achar que a minha experiência é para eu me vangloriar, como muitas pessoas às vezes na vaidade pentecostal, não porque eu falo em língua, não porque eu profetizo, não porque eu tenho unção, não. Se você não compartilha o que você tem, não tem propósito nenhum você ter o que tem. Só tem sentido, irmãos, a nossa experiência quando ela é compartilhada com outras pessoas. E esse é o verdadeiro poder de uma experiência. Quem teve uma experiência real com Jesus, ela não consegue guardar para ela mesma, ela não consegue esconder. É como a própria palavra do Senhor Jesus que diz: não se esconde uma cidade edificada no monte, não se acende uma vela e põe debaixo da cama, não, mas coloca no lugar alto para que ilumine todos que estão na casa. Aí ele fala: vós sois a luz do mundo. O que Jesus está dizendo é: eu iluminei você. Você andava em trevas, eu iluminei você. Você estava perdido, eu encontrei você. Você estava desnorteado, eu dei sentido à sua vida. Agora você não pode pegar isso, sentar nas cadeiras da igreja e achar que é a sala VIP para ir para o céu, e saber que tem milhares e milhares de pessoas lá fora que ainda não conhecem o que você conhece, que ainda não sabem o que você sabe. O que prova a minha experiência com Deus é a minha capacidade de repartir com aqueles que estão lá fora. E quem recebeu vida numa experiência real com Deus, ele tem autoridade e poder para compartilhar a vida com quem ainda não tem. Tem alguém para falar um amém aí, irmão? Então Deus faz um homem e tira um pedaço para fazer uma mulher. Olha que coisa tremenda. E sabe o que é tremendo, irmãos? É que quando nós partilhamos o que Deus nos dá, não nos faz falta. Tem alguns milagres na vida e no ministério de Jesus que são, na Bíblia de uma maneira geral, assim, que são tremendos. Tem o caso de uma viúva que o marido morreu e deixou uma dívida, e o credor estava batendo na porta e ameaçando que, se ela não pagasse a dívida, que ele pegaria os filhos dela e levaria como escravo. Aí um profeta chega e ela compartilha a luta dela com o profeta. E o profeta fala com ela assim: o que é que você tem em casa? Ela falou assim: eu tenho uma botija de azeite. Na verdade, antes de ela falar que tinha botija de azeite, ela fala: não tenho nada. Porque geralmente as pessoas, quando estão enfrentando alguma luta muito séria, elas têm dificuldade de enxergar o que elas têm. Então elas sempre dizem: eu não tenho nada, eu já fiz de tudo, né? E não é verdade. Ainda tem algum recurso que você não usou, que você só precisa enxergar o recurso e usar de maneira correta. Aí ela fala: não tenho nada, a não ser, esse a não ser que é o bom, né? A não ser uma botija de azeite. Eu falei: então é só isso que você tem, então é isso que eu vou usar. Você pega então vasilhas emprestadas com a vizinhança, enche a casa, fecha a porta, e vai derramando azeite sobre as vasilhas, e vai colocando ao lado à medida que for enchendo. E ela foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha. A Bíblia não fala quantas, mas ela diz que ela foi enchendo vasilhas. Até que ela chegou num ponto e mandou: traz a próxima. E um dos filhos falou assim: acabaram as vasilhas. Irmãos, se não tivesse acabado vasilha, essa mulher estava derramando azeite até hoje.
Enquanto mais você derramar, meu filho, mais Deus vai encher a sua vasilha. A vasilha só seca quando você para de derramar. Deus te deu vida. Presta atenção, você conhece Jesus, você conhece o Salvador, você conhece o Criador, você teve uma experiência, você estava perdido e foi achado, você estava morto e reviveu. Nós éramos como um filho pródigo, perdidos na lama. Nós não podemos pegar essa experiência e guardar para nós. Nós não podemos ser egoístas dessa experiência. E nem precisamos ter medo de achar que compartilhar com o outro vai me esvaziar. Não vai. Já teve essa teoria, não sei se você sabe, né? Já teve essa teoria muitos anos passados, assim, de pessoas que eram usadas por Deus assim, com muita graça, muita unção. E eu me lembro de uma pessoa muito famosa, eu tive a oportunidade de participar de um seminário com ela há muitos anos, e ela não gostava que ninguém encostasse nela, porque se encostasse nela podia tirar a unção dela. E isso era defendido por muitas pessoas, pregadores famosos no Brasil, no exterior também, mas não é bíblico, irmãos. Compartilhar unção não seca o vaso, o que seca o vaso é não compartilhar a unção. Quanto mais você derramar da vida de Deus que está em você, mais vida de Deus terá em você. E quanto mais você derramar, enquanto mais vasos você encher ao seu lado, quanto mais vidas você gerar ao seu lado, mais vida de Deus você terá. Mas só compartilha quem tem. Talvez uma das grandes provas, o que vai mudar o nosso discurso, da nossa prática, porque se eu perguntar aqui quem já teve um encontro com Jesus, possivelmente todos que estão aqui vão dizer: eu já tive um encontro com Jesus. Mas o que de fato vai provar a sua experiência com Jesus, não é o que você fala, mas é quantas pessoas você influencia com a experiência que teve, quantas pessoas que são abençoadas com a experiência que você teve, quantas pessoas que também receberão a vida que você tem através de você. Esse é o poder de uma experiência. O poder de dar vida a quem não tem vida. O poder de gerar vida em quem ainda não conhece a vida. Esse é o poder da experiência. E em terceiro lugar, isso aqui para mim é extraordinário. O poder da experiência é o poder de nos capacitar para o extraordinário. Irmãos, eu estou com expectativa no coração que esse ano tem gente aqui que vai assim dar uma decolada em áreas da vida que nem imagina. Nem imagina. Você nem imagina o que Deus é capaz de fazer depois de uma experiência. Às vezes a gente olha para a Bíblia e lê os textos sagrados, e às vezes não presta assim muita atenção nos detalhes, na profundeza, da grandeza da experiência. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Deus fez um homem, um ser humano, do barro, soprou dele, a vida do próprio Deus é soprada nesse homem. Esse homem levanta. Aí Deus pega todos os animais criados, domésticos e selvagens, e trouxe para o homem. O homem olhava e falava: girafa, rinoceronte, vaca. E o homem foi dando nome para todos os animais. Ele catalogou todos os animais. Não tinha um computador, não tinha uma inteligência artificial. Ele tinha uma experiência da vida de Deus nele. Nunca, em mais de 6.000 anos de criação, de história humana, se ouviu falar de alguém que não concorda que o leão tem cara de leão. Já pensou o leão com o nome de girafa? Irmão, girafa tem cara de girafa. Tem ou não tem? Irmão, fala sério. Você pensou um cachorro, você chamou um cachorro de vaca? Só vaca. Irmão, cachorro tem cara de cachorro. Gatinho. Irmão, gato tem cara de gato. A gente não presta atenção nisso. Imaginar que um homem colocou o nome em tudo isso, e desde que ele colocou esse nome, nunca mudou. Então
vem gerações, vem cientistas, vem computador, vem inteligência artificial, e até hoje, enquanto tiver gente nesse planeta, o nome que Adão deu é o nome que será usado para sempre. Fala para mim se tem algo mais extraordinário que isso. Tem alguma coisa mais extraordinária que isso? Não. E sabe por que esse homem fez algo tão extraordinário? Porque ele teve uma experiência com o Criador. Ele teve uma experiência com a mente mais criativa que existe. A mente mais criativa que existe não é do Elon Musk, não é do Bill Gates. A mente mais criativa que existe é a mente do Criador. Deus tem conhecimentos ocultos e só quem tem experiências com Ele é revelado. Deus pode te dar uma ideia que pode mudar a história da humanidade. As maiores invenções, criações. Hoje eu estava pensando nisso. Tem um judeu por trás. Pode olhar, você pode pesquisar. As maiores invenções que existem no mundo, na humanidade, as maiores, as mais relevantes, na saúde, na educação, na tecnologia, tem um judeu por trás. Deus deu para aquele povo uma mente brilhante, uma mente extraordinária. Aí eu estava pensando nisso. E eu pensando, mas gente, nós temos o Espírito de Cristo em nós. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos um judeu que mora dentro de nós. Nós temos a mente do próprio Deus em nós. Tudo que nós precisamos é de uma experiência que venha desatar o extraordinário, que venha trazer um nível de capacitação que um computador não tem, que uma faculdade não dá. Uma experiência pode tirar a pessoa do comum e levar ao extraordinário. Uma experiência. O ser humano e o brasileiro e o campista é pior. Tem a capacidade assim e o vício de copiar o que alguém está fazendo. O mundo de uma maneira geral tem isso. O brasileiro tem essa habilidade aguçada, mas igual o campista eu acho que não existe. Não existe. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu montei uma fábrica de suco. E eu coloquei aquelas laranjinhas na rua. Eu trouxe de fora e tal, investi, fiz um negócio. Irmãos, foi um negócio começar a dar certo. E começou um monte de gente copiar, um monte de gente colocar a laranjinha para tudo quanto é canto. Eu falei, papai, por que você não colocou uma abacaxi, amigo? Coloca uma abacaxi, uma melancia, por que tem que copiar a laranjinha? Mas é a falta de criatividade faz com que as pessoas copiem. Porque é mais fácil eu pegar a ideia do outro e desenvolver, do que eu ter uma ideia própria. Você pode ser uma cópia, até o dia que você tiver uma experiência com o Criador, e o Criador desatar em você ideias que você nem imagina. Soluções que ninguém viu. Uma experiência muda uma história. Eu já contei aqui algumas vezes, porque eu acho fantástica, algumas criações. Mas tem uma simples, que eu acho fantástica. Eu vi numa palestra, o cara contando a história de como que nasceu o velcro. A história do velcro é fantástica, a história do velcro. Era um cara que estava estudando, acho um lugar muito frio, aí ele ficou assim, tenso, aquela coisa do estudo muito tenso, ele resolveu sair para arejar a cabeça. Aí ele sai para arejar a cabeça, para passear por lá de fora da casa, e quando ele volta ele percebe que tinha um carrapicho agarrado na calça. Carrapicho agarrado na calça. Aí ele pegou o carrapicho, colocou lá no microscópio, ampliou o carrapicho,
e do carrapicho ele criou o velcro. Enquanto a gente estiver fazendo com o velcro, esse cara está ganhando dinheiro por causa de um carrapicho. Que raiva que me dá, irmãos, que a quantidade de carrapicho que agarrava nas minhas calças quando eu ia para a escola e voltava da escola. Por que eu nunca tive a ideia, irmãos? Porque eu não aproveitei uma experiência simples, uma experiência pode gerar ideias que tira você do natural e leva para o extraordinário. Presta atenção nisso. Se você nunca se interessou, nunca desejou, nunca orou por isso, nunca pediu a Deus: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu queria motivar você a repensar as suas orações, a mudar o seu nível de oração. Porque talvez você tenha passado a vida inteira orando: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa a comidinha, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus está abençoando papai e mamãe e a comidinha. Você pode continuar assim o resto da vida até Jesus voltar, ou você pode mudar o seu nível de oração e começar: Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor. Senhor, eu quero ter experiências que eu nunca tive. Eu quero te conhecer de uma maneira que eu nunca conheci. Eu quero te ouvir como nunca ouvi. Eu quero te ver como nunca vi. Eu quero mergulhar no Senhor como eu nunca mergulhei. Eu quero ser visitado pelo Senhor como eu nunca fui. Eu quero ter experiências que me tirem do natural e me leve ao extraordinário. Você pode mudar a sua oração, e você pode mudar o seu ano e a sua vida. Não tem como a gente mensurar o poder de uma experiência com Deus. Não tem. Mas a vida de Adão, a vida de Adão, o primeiro homem, nos ensina o poder de uma experiência de olhar para Deus. Tudo que nós precisamos é de uma experiência, é olhar para Deus. Você entendeu essa palavra? Amém ou não amém? Amém. Queria convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. E você vai orar por uma experiência. E eu queria que você começasse a olhar para esse tema, para esse decreto de uma maneira diferente. Pensando em você, mas pensando em todas as pessoas ao seu redor. Eu conheço muitos pais preocupados com filhos. Eu tenho 2. E mesmo eles tendo nascido num lar cristão, onde os pais eram pastores, a oração que nós mais fazíamos lá em casa, desde que eles eram pequenininhos, a oração que nós mais fazíamos é: Senhor, que os nossos filhos tenham uma experiência com o Senhor. Eles não podem estar na igreja porque são filhos de pastores. Eles precisam ter uma experiência com o Senhor. Era essa a nossa oração. Às vezes tem pessoas que estão orando para o marido largar o cigarro, para o marido largar uma bebida. Você está orando errado, filha. Às vezes você está orando para um filho largar as drogas. Você está orando errado. Porque se ele largar as drogas, mas não tiver uma experiência com Jesus, não vai mudar nada. Se ele largar a bebida ou o cigarro, mas não tiver uma experiência com Jesus, não vai mudar nada. Tem clínicas especializadas que fazem isso. Tem tratamentos psiquiátricos que fazem isso. O que as pessoas precisam é de uma experiência com Jesus. É essa oração que nós precisamos fazer todos os dias, por nós e pela nossa casa. Porque se uma pessoa tiver uma experiência com Jesus, se ela olhar para a face do Criador, a vida dela nunca mais será a mesma. A vida das pessoas ao redor dela nunca mais será a mesma.
e o extraordinário simplesmente vai acontecer. É o que eu creio. Você vai fechar os seus olhos. Primeiro domingo de 2026, o ano da experiência. E você vai orar: Senhor, eu preciso. Porque a oração, eu acho que ela tem que ser bem sincera, irmãos. Eu preciso e eu desejo ter uma experiência com o Senhor. Porque são duas coisas diferentes. Precisar, todos nós precisamos. Desejar é o diferencial. Pode orar. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. E eu creio que o Senhor está aqui como o Senhor esteve lá no Éden, no dia que o Senhor soprou nas narinas de Adão. Eu creio que o Senhor está aqui como o Senhor esteve ali no sepulcro e levantou Jesus dentre os mortos. Eu creio que o Senhor está aqui como o Senhor esteve ali no túmulo de Lázaro e o levantou daquele lugar. Eu creio que o Senhor está aqui e que o teu sopro pode gerar vida onde não tem vida, pode gerar vida em áreas da nossa vida que estão desconectadas com o céu. Eu creio que o teu sopro pode mudar histórias e pode trazer vida onde não tem vida. Nós queremos ter experiências que nunca tivemos com o Senhor. Nós queremos te experimentar como nunca experimentamos. Nós queremos ter revelação da tua face que nunca tivemos. Nós queremos ouvir a tua voz como nunca ouvimos. Nós queremos ser tocados pelo Senhor como nunca fomos tocados. E nós queremos repartir. Nós queremos ser esses agentes de vida por onde nós passarmos, nos ambientes mortos que entrarmos, nos ambientes de trevas que passarmos. Nós queremos compartilhar da vida do Senhor em nós. E eu oro, meu Deus, para que à medida que tivermos revelação, à medida que tivermos experiências com o Senhor, que o Senhor nos revele o extraordinário, que o Senhor nos revele o sobrenatural, que o Senhor nos traga luz onde ninguém enxerga nada, revelações, sabedoria, inteligência, estratégias, capacitação, meu Deus, sobrenatural, para fazermos diferença aonde o Senhor nos tem plantado e aonde o Senhor nos enviar. Meu Deus, é o ano da experiência que só está começando, mas que as experiências comecem hoje, que as experiências comecem essa noite, que o Senhor se revele aqui, que essa palavra seja para muitos aqui a resposta de uma oração, que essa palavra seja a resposta de corações sedentos por Ti. Eu oro, meu Deus, para que ao sairmos daqui, quando entrarmos em ambientes a partir daqui, no carro, no Uber, num táxi, no trabalho de amanhã, aonde entrarmos, quando abraçarmos pessoas, quando sorrirmos para alguém no elevador, que a vida do Senhor que está em nós toque a vida dos demais, cure o enfermo, ressuscite os mortos, salve o perdido, que sejamos esses canais
canais da experiência, canais de vida. Essa é a oração que eu faço. Meu Deus, eu faço essa oração crendo, e tem muitos irmãos aqui orando comigo. Eu faço essa oração crendo que tem muitos filhos e filhas do Senhor aqui, que desejam isso de todo o coração. Eu faço essa oração crendo que nós viveremos um ano único, sobrenatural, extraordinário, e de experiências poderosas. Eu creio nisso e eu oro por isso, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer: Espírito Santo, se revele a mim? Diga: Senhor, eu quero ter experiências que eu nunca tive, te conhecer como nunca conheci, e eu quero que a minha vida seja um canal de bênção, de luz, de paz, de revelação, de salvação, para aqueles que ainda não te conhecem. Posso ouvir um amém? Amém.